Vamos lá para o nosso vídeo sobre déficit calórico. Nesse vídeo aqui eu vou falar por que o déficit calórico é a única forma de emagrecer, tá? Não é nenhuma dieta milagrosa, é simplesmente o déficit calórico. O que são calorias, de onde elas vêm, como elas são gastas, como que você faz para calcular essas calorias que você gasta, como faz para calcular as calorias que você ingere e quanto de déficit que é necessário para você emagrecer. Beleza? Então, vem comigo. Cara, primeiramente, que você já deve ter ouvido em algum momento alguém falar que para você perder peso, para queimar gordura, você precisa estar em déficit calórico e para você ganhar peso, você precisa estar em superávit calórico. E o que é isso aí? Basicamente, déficit calórico é você consumir menos calorias do que o teu corpo gasta. Isso vai obrigar o seu corpo a utilizar as suas reservas de energia em forma de gordura, tá? Que elas estão, teu corpo estoca essa energia extra como gordura. Então você gerando um déficit calórico, tá? Teu corpo vai começar a utilizar essa gordura como fonte de energia e isso vai fazer com que você emagreça, tá bom? Então, tá. O que são essas calorias? Tá? De onde que elas vêm? Como é que eu gasto elas? Então, cara, você pode analisar as calorias como a tua moeda energética, tá? A moeda energética do teu corpo e a moeda energética que tem nos alimentos. Para eu estar falando aqui com vocês, meu corpo está gastando calorias. Se eu ficar parado em silêncio, meu corpo está gastando calorias porque os meus órgãos estão trabalhando e os órgãos também gastam energia para trabalhar, certo? E cada órgão gasta uma quantidade de calorias diferente, baseado no seu peso, né? Baseado na sua função também, em quanto esforço ele tem que fazer. Por exemplo, da mesma forma que o resto do teu corpo, ele também faz com que você gaste mais calorias dependendo da atividade que você faz. Por exemplo, eu aqui falando, estou gastando pouquíssimas calorias. Agora, se eu pegar e tirar aqui para limpar essa academia, eu vou gastar mais calorias. Se eu for treinar, eu vou gastar mais calorias ainda. E se eu correr uma maratona, né? Então, essas calorias elas são gastas baseado na atividade que você faz, baseado também no tempo de duração. Quanto mais tempo você faz uma atividade, mais você gasta. Entendeu? Então, por isso que às vezes você vê, por exemplo, o exemplo do pedreiro, né, que sempre come o pratão, aquele pratão de pedreiro e é magro. É porque ele faz uma atividade, o trabalho dele o dia todo é exaustivo. Então, o corpo dele gasta muitas calorias e aquilo que ele come não chega a fazer com que ele comece a acumular gordura, tá bom? E agora, como é que você ingere essas calorias? Né? A gente entendeu como o nosso corpo gasta. E como a gente ingere? Através de qualquer alimento e também algumas bebidas. Por exemplo, a água ela não tem calorias. O café não tem calorias. Porém, se eu pegar aqui uma barrinha de proteína, que nem tem aqui, uma barrinha de proteína, por exemplo, tem em média 250 calorias aí. Então eu estou ingerindo essa energia que está vindo do alimento. E meu corpo depois vai decidir o que ele faz com isso aí. E para vocês entenderem como que o nosso corpo ingere essas calorias, quantas calorias, por exemplo, tem em cada alimento, os alimentos eles são compostos por 3 macronutrientes, ok? Então, tem a proteína, carboidrato e gordura. 1 grama de carboidrato, por exemplo, tem 4 calorias, tá? E não é 1 grama de arroz tem 4 calorias, tá? Vou explicar para vocês. O arroz é um alimento fonte de carboidrato. A maior fonte do arroz de macronutriente é o carboidrato. Então, por exemplo, em 100 gramas de arroz cozido, tem 28 gramas de carboidrato. Entendeu? Da mesma forma que agora indo para as proteínas. A carne de frango, em 100 gramas de frango, não tem 100 gramas de proteína. Tá? Tem 20, alguma coisa. Ok? Então, 1 grama de proteína também tem 4 calorias. Já a gordura, 1 grama de gordura tem 9 calorias. É mais que o dobro do carboidrato e mais que o dobro que a proteína. Então, por exemplo, você aí, às vezes vai lá e come tua paz de amendoim, a paz de amendoim é saudável, às vezes está ingerindo uma grande quantidade de calorias sem perceber. Por isso que é tão importante você ter uma dieta calculada. Mas
Agora, eu vou te dar um plano prático para você. Vou te ensinar de forma prática a você calcular quantas calorias você gasta e calcular quantas calorias você ingere. E isso que eu estou falando está lá no Power Training, no módulo de Fundamentos de Nutrição, onde eu falo sobre o APE, que é o alinhamento dos pontos de evolução, e falo de forma detalhada como você faz isso, tá? Então, vamos lá para a parte que vos interessa. Como que eu calculo quantas calorias eu gasto? Eu vou pedir para o editor colocar aqui a fórmula de Harris-Benedict, que é a mais utilizada hoje em dia para calcular o gasto energético em repouso de alguém, tá bom? Então, essa equação vai calcular quantas calorias o teu corpo gasta em repouso, tá? Sem a parte do fator atividade, sem a parte do treino que você faz, da atividade que você exerce no dia. Então, essa fórmula muda de homem para mulher, ok? Mas ela vai te dar aproximadamente, não tem nenhum método, nenhuma equação que te dê exatamente, né, 100% correta, mas te dá uma estimativa de quanto que é o teu gasto energético em repouso, quantas calorias o teu corpo gasta simplesmente por existir, ok? Então você vai pegar o resultado que deu dessa equação, tá bom? E você vai multiplicar por 1,6. Por que 1,6? Porque a grande maioria das pessoas hoje em dia é moderadamente ativa, ok? Então, tipo, a maioria das pessoas, elas trabalham no computador, trabalham mais paradas, fazem o seu treino, fazem o seu cardio, então isso coloca ela numa categoria moderadamente ativa. Agora, talvez se você trabalha como pedreiro, usando o exemplo novamente, você gasta muito mais, você é muito mais ativo, então você pode multiplicar por um valor a mais. E agora, como que você vai fazer para calcular quantas calorias você ingere? Para realmente saber se você está em déficit calórico, está em superávit calórico ou está comendo a mesma coisa que você gasta, tá? Você vai baixar, editor, novamente, e coloca o aplicativo aqui MyFitnessPal, tá? O que você vai fazer agora? Uma missão para ti. Se você não tem balança em casa, você vai comprar uma, tá? E toda refeição que você for fazer, você vai pesar quanto que você comeu, coloca, se tu não tem uma dieta ali, coloca à vontade e vai colocar lá no aplicativo. Beleza, eu comi 150 gramas de arroz no almoço, então você vai colocar no aplicativo 150 gramas de arroz cozido. Você comeu uma barrinha de proteína de tarde, então você vai pegar e olhar no rótulo ali na tabela nutricional e ver quantas calorias aquela barrinha tem. Ou no MyFitnessPal tem algumas barrinhas que já estão lá no aplicativo. Tu coloca barrinha de proteína Max Titanium, por exemplo. Tá lá todas as calorias para ti, a divisão dos macronutrientes. Okay? Então você vai fazer isso durante um dia inteiro. Isso aí vai dar quantas calorias você está ingerindo. E aí você vai ter noção se você está comendo a mais, porque, por exemplo, se você é uma pessoa que está engordando, muito provavelmente você está comendo a mais do que você gasta, ok? Porque é simplesmente fisiológico. Você come mais do que teu corpo gasta, você vai começar a ganhar peso, vai começar a acumular gordura. Você come menos do que o teu corpo gasta, você começa a perder peso. É simples assim. Não é nenhuma mágica, ok? Então, achando esse número, beleza, você vai ver se está muito distante, muito acima ou muito abaixo. Se você às vezes está procurando emagrecimento e você está comendo muito abaixo do que é a tua taxa metabólica, você pode subir um pouquinho essas calorias que vai te ajudar a emagrecer. Se você está comendo muito acima, você reduz essa quantidade de comida. E agora a gente entra na parte mais importante, né, para ti. Quanto de déficit que eu preciso ter para perder peso? Olha, você gerando um déficit já de 200 calorias já é suficiente para fazer com que você perca peso. Mas existe uma média que, por exemplo, se você reduz 500 calorias, você entra num déficit de 500 calorias por dia, em uma semana você perde meio quilo. Entendido? Então, beleza. Às vezes você tá ali, você só faz o treino de musculação, trabalha, normal, vem pra academia, faz treino de musculação e faz 5 minutos de aeróbico e vai embora. Você pode aumentar quanto de energia você gasta no aeróbico, por exemplo, aumentando o tempo. Você começa a fazer 30 minutos de aeróbico. Isso vai fazer com que as calorias que você gasta suba e esse déficit, se estava em 200 e você aumentou as calorias que você gasta, esse déficit
aumenta, entendeu? Então nem sempre você gera o déficit só pela comida. O principal é sim pela comida, é reduzir um pouco a comida, porque, enfim, você não vai ficar treinando 4 horas por dia para gerar esse déficit, né? Através da atividade. Então você reduz um pouco a comida e você pode sim aumentar pela atividade e depois ir fazendo esses ajustes. E dentro desse déficit calórico, dessas calorias, etc., é também muito importante para o teu emagrecimento a divisão correta dos macronutrientes. Mas isso aqui fica para um próximo vídeo, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e pode sempre deixar sugestões para os próximos vídeos aqui que a gente vai tirar todas as tuas dúvidas.